Olá pessoal, boa noite. Eu vim hoje falar um pouquinho para vocês com relação à ADI 5581, que vai ser votada amanhã no Supremo. Esse é um assunto de discussão multidisciplinar, envolve todo mundo, qualquer cidadão, né? Primeiro que o aborto não é uma vontade do brasileiro. Naturalmente, quando a gente conversa sobre o aborto com as pessoas não têm vontade de aprovar o aborto. Isso não é uma prática natural do brasileiro ou da brasileira mãe, né, ela não pensa em tirar a vida do próprio filho. Então já começa por aí. É uma cultura que tem sido colocada na população e tem sido inserida cada vez mais frequentemente e de uma forma cada vez mais intensa. Inclusive, essa votação, ela estava programada para 2019 e agora ela foi adiada e agora ela ser colocada numa data que ninguém pode sair nas ruas para se manifestar, que ninguém pode ir lá alegar muita coisa. Então, todo o pedido que tem sido feito é que pelas redes sociais a gente argumente, a gente mostre nosso ponto de vista e que a gente possa defender essas vidas. Para mim, todo profissional de saúde, ele é a favor da vida, ele luta pela vida. E você ser a favor da vida e ser a favor do aborto são coisas totalmente incongruentes, não fazem sentido, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre a proposta deles, a proposta de descriminalização do aborto para uma mãe infectada pelo Zika vírus. Nós temos estudos muito recentes, inclusive estudos da Fiocruz, estudos de qualidade, estudos científicos, que mostram que para uma mãe infectada com Zika vírus, a chance dela ter um feto com microencefalia ou anencefalia é muito pequena. Então, de uma mãe infectada, a chance dela ter um feto com alguma alteração, que geralmente são leves, alterações leves, é de 5 a 15%. Então, isso está estatisticamente comprovado pelos estudos. Então, você vai pensar em tirar a vida de um feto, porque você tem 5 a 15% de chance de ter alterações discretas, compatíveis com a vida, e uma chance muito pequena de ter microencefalia ou anencefalia. Então não faz sentido, então já não começa bem. Porque a partir daí você pensa, bom, então se eu posso autorizar o aborto para mães infectadas pelo Zika vírus, daqui a pouco eu posso estender essa autorização para várias outras doenças infecciosas que podem causar alterações no feto, como toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola e abrir precedente para várias outras infecções. Daqui a pouco vai ter alguém falando, não, então vamos também autorizar o aborto para mães que estão infectadas pelo coronavírus? Por que não, né? Então, isso abre um precedente enorme para poder legalizar cada vez mais o aborto e dar essa brecha para a cultura de morte entrar no nosso país. Sendo que essa cultura não é a cultura natural do brasileiro. Não é isso que a mãe brasileira quer. Não é isso que a família brasileira, que é uma família geralmente tradicional, majoritariamente mais tradicional, né, que prefere cuidar do próprio filho do que matá-lo num aborto. Vamos lá? Então, esse é o primeiro ponto. O risco de ter uma doença grave por mães com Zika vírus é muito pequeno. Então, isso daí basta você entrar em estudos científicos para ver. Em segundo ponto, é a questão do precedente. Então, a gente vai acabar abrindo precedente para outras situações, né, como já foi aberto. Então, hoje o Brasil já tem autorização do aborto para casos de estupro, para casos de feto com microencefalia ou anencefalia e casos em que há risco de morte para a mãe. Então é muito complicado. O aborto para a mulher tem uma implicação psicológica tremenda. A pessoa não esquece aquilo.